Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a delegada Michele Cristine Rocha. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, João, como sempre, aqui o espaço que vocês estão nos dando. Doutora, maio é conhecido como Maio Laranja. Nós temos aí o dia 18, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso, à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quando a gente fala nesse tema, muitas pessoas, não, isso não acontece em Andradas, isso está longe do nosso município. Na delegacia, a senhora percebe isso ou é o contrário? João, esse assunto sempre foi um tabu, não só em Andradas, como em toda a sociedade, né? Nós sabemos disso. Há alguns anos, nós observamos que havia um grande número, não foi um aumento, que já havia um grande número de casos que chegava até nós na delegacia. E aí nós nos questionamos o que podemos fazer além de apurar, né, esses crimes, né? Porque nós apuramos, na maioria das vezes, indiciamos esse suspeito, ele é preso, mas será que não há nada diferente disso que a gente possa fazer para prevenir, né, para que isso não aconteça a essas crianças? Então nós decidimos tocar nessa ferida, né, e falar. Nós notamos que a informação era muito escassa, ninguém falava disso, né? E nós resolvemos tocar nesse assunto. Então, há alguns anos, nós introduzimos esse projeto aqui na cidade, que é o Eu Me Protejo, que ele nada mais é do que um projeto que informa a criança e o adolescente sobre o seu corpo, sobre consentimento, sobre o que ele deve fazer se ele sentir medo, se ele se sentir constrangido, a quem ele pode pedir ajuda. E nós buscamos o apoio da Secretaria de Educação, em primeiro lugar na ocasião, porque nós entendemos que isso deveria ser feito nas escolas, né? É óbvio que as famílias, dentro da família é o primeiro local em que a criança deve ser orientada. Mas nós também sabemos que em muitos casos esses abusos ocorrem dentro da família ou dentro de casa com pessoas próximas à família. E aí nós iniciamos, né, esse projeto de conscientização diretamente com as crianças. E após o início desse projeto, nós notamos, eu entro na sua pergunta, nós notamos um expressivo aumento no número de denúncias. Essas denúncias, muitas vezes, elas partem de pessoas próximas que veem uma situação delicada, ou muitas vezes até da própria criança, com palestras, com informações que elas acabam recebendo na escola, no dia a dia? Então, as crianças acabam falando, seja através de palavras ou não verbalizando, mas demonstrando em atitudes. E aí os nossos professores, educadores, gestores tornaram-se os nossos principais aliados, né? Porque eles passaram já sempre fizeram isso, né? Mas agora de uma forma um pouco mais consciente, passaram a observar essas crianças com mais cuidado. Então, depois que uma criança recebe a informação adequada, na escola, principalmente, e recebe ali a cartilha, e as voluntárias iam, falavam, e também havia o trabalho ali da escola, da professora, né? Porque você disse o dia, né? O dia 18, mas a gente aproveita o mês todo de conscientização, né? Então a criança vai entendendo que ela não precisa ter medo, e aí ela fala ou ela demonstra com maior facilidade. Então hoje, como que isso chega na gente, na maioria das vezes? Através das escolas, tá? As crianças acabam demonstrando de uma maneira ou de outra, ou verbalizando, ou através de atitudes, do jeito, que muda, né, o jeito delas, a maneira delas, e o profissional da educação acaba observando e, enfim, aciona ali muitas vezes o conselho tutelar, não precisa ter uma certeza do que esteja acontecendo, né? Aciona ali o conselho tutelar para que as conselheiras, os conselheiros observem aquela criança, aquela situação, definam ali se é adequado chamar a família e tudo mais. Então essa é a maneira como os casos chegam até a gente hoje. Em grande parte, eu digo para você que mais de 90% dos casos, eles chegam para a gente através das escolas. Hoje, e a maioria desses casos, tem ligação, como a senhora falou, dentro de casa, pessoas conhecidas, pessoas do convívio? A imensa maioria, a imensa maioria. Eu vou dizer para você que eu não me recordo do último caso
que eu trabalhei em que não fosse uma pessoa conhecida da criança. Porque nós tínhamos aquela ideia, né, passada de que não converse com estranhos, né? Nós tínhamos isso, fomos criados assim a nossa geração, né? E demoramos muito a reconhecer que o perigo, na verdade, o maior deles, porque ele estava camuflado, estava dentro da nossa casa. Não necessariamente com alguém da nossa família, mas com alguém que acessava o nosso lar. Doutora, mas hoje a gente vive uma situação um pouco diferente, né? Hoje a gente tem aí, são redes sociais, aplicativos de mensagens, e a criança muitas vezes está exposta a essa realidade. Como que a família deve agir e proteger o seu filho nesses meios digitais? Então, João, eu penso que a proibição, pura e simples, não é o melhor caminho, né? Nós tivemos uma pandemia que acelerou muito essa aproximação digital das crianças, até mesmo das crianças menores. E então eu acho que simplesmente agora a gente proibir, dizer, olha, não vai usar, não pode. A gente sabe que o ideal é que não tenha rede social, antes dos 13, 14 anos, o ideal é que não use o WhatsApp, mas não adianta buscarmos um mundo ideal. Então o que eu oriento sempre às famílias, aos pais, às mães, aos cuidadores, às escolas, que bom, né, que agora as escolas não pode mais, né, mas as famílias ainda, né? Monitore as crianças, monitore seus filhos. Se preciso for, use programas de controle parental nos equipamentos que são dados para os filhos, né? Cuidado com quem ele está se relacionando, seja através de seguidores nas redes sociais, seja através de jogos online. Nós precisamos ter aquele mesmo cuidado que nós tínhamos anteriormente, que os nossos pais nos davam. Não fale com estranhos, não fale com quem não conhece. Nós precisamos ter esse mesmo cuidado no mundo virtual. Na verdade, nós não podemos permitir que os nossos filhos tenham contatos, sigam pessoas, interajam com pessoas que nós desconhecemos. Então essa é a dica mais valiosa. E o monitoramento, né? Que não dá para deixar ele no quarto, esquecido ali, enquanto a gente vê as nossas... Pai e mãe tá ali no seu celular, enquanto a criança está no quarto, no celular dela ali por horas e a gente não sabe o que está acontecendo. Nas campanhas que vocês realizam em escolas, no dia a dia, vocês têm uma mascote. E tem todo um símbolo, né? Sim, essa é a cotinha, né, que é a mascote do Eu Me Protejo, que é um projeto de âmbito nacional e agora já foi até para outros países, do qual eu sou colaboradora. Então a cotinha, ela faz um sinal, se você observar, ela tem um sinal aqui, a mão é maior que o corpo, né? Então ela está dizendo que pare, se afaste, né? E é isso que a gente faz com as crianças, que a gente orienta sempre as crianças, né? A conhecerem o seu corpo, em primeiro lugar, são orientações adequadas a cada idade, e que ela consiga afastar o perigo ou algo que a incomode. Afastar e contar e pedir ajuda. Parece tão simples, né? Mas quantas e quantas crianças já foram vítimas de abuso, João, simplesmente porque não sabiam agir quando eram molestadas. Tinham medo de contar, não sabiam sequer se afastar. A gente vê até que mulheres têm essa dificuldade, imagine uma criança. Esse é um crime que a pessoa pode pegar, hein, doutora? Quanto tempo de prisão? Depende, João, mas é um crime grave, né? É um crime muito grave, é um crime hediondo. Então, assim, geralmente as pessoas são presas realmente e permanecem na prisão por um bom tempo. E as pessoas não precisam ter medo de denunciar. Eu preciso dizer isso mais uma vez, porque quem observa, seja um professor, seja um profissional de educação, se ele for chamar o conselho tutelar, ou se ele for me procurar na delegacia, ou chamar quem quer que seja, ele não vai fazer uma denúncia sobre imputar o fato a alguém necessariamente. Ele vai dizer que ele observou algo estranho naquela criança. Até o médico, o enfermeiro, numa consulta. É importantíssimo, profissionais da saúde que têm esse contato direto também com as crianças. É que não é tão, não ficam tanto tempo com as crianças, por isso que a gente fala mais dos profissionais da educação. Mas é óbvio, né, o pediatra que acompanha, o nutricionista, por vezes o psicólogo, é preciso que haja esse olhar atento à criança que está sendo atendida e toda aquela família, para que qualquer anormalidade que seja observada seja relatada. Porque essa é a única maneira da gente, muitas vezes, conseguir salvar essa criança, né? Eu digo, existe um filósofo, Antônio Gramsci, italiano, que ele diz assim, nós não podemos passar em vão por aqui, né?
Não tem que ser à toa essa nossa passagem aqui. A indiferença, se a gente pode salvar, muitas vezes, uma criança de um abuso sexual ou de uma ameaça de um abuso sexual, por que nós vamos cruzar os braços e ser indiferentes, né? Isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante, porque as pessoas estão vendo e de alguma maneira, estão se questionando, né, de alguma forma. Então, isso é muito importante. A gente fala do Maio Laranja, do dia 18, mas isso é uma coisa que não acontece no mês de maio, isso acontece o ano todo, não tem dia, não tem hora. Não. E é importante alertar e a criança conhecer, né? A criança tem que ter isso, tem que ser um hábito. A gente empoderar as crianças, explicarmos para ela, é que o maio a gente conscientiza toda a população, né? Mas nós precisamos criar um hábito, a rotina. Eu fiquei muito feliz porque as escolas de Andradas, até onde eu sei, incluíram isso na grade curricular, essa orientação, essa informação às crianças, o que se faz com mais ênfase nos meses de maio, porque existe, né, todo um calendário aí, né, eletivo, mas isso é feito com muito mais efetividade no mês de maio. Mas é o que você disse, isso acontece em todos os lares, não é só nas famílias mais humildes, não é só nas pessoas que têm baixa renda, pouco conhecimento, isso acontece em todas as famílias, em todas as classes sociais. E a indiferença e o preconceito só expõem as crianças. Para denunciar, posso procurar a delegada, posso ligar no Disque Denúncia? Pode ligar no Disque Denúncia, pode procurar. A gente orienta que num primeiro momento seja feito contato sempre com o Conselho Tutelar. Porque, num primeiro momento de uma suspeita, nem sempre seria caso de polícia. Claro, né, existe só uma suspeita de um comportamento inadequado e tudo mais. Então, o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar, vai poder orientar e vai poder levar também até as polícias, se isso for necessário. Mas todos os canais estão abertos, tá? Você falou dos profissionais da saúde, eu quero dizer profissionais da saúde, repetir, professores, todos aqueles que de uma forma ou outra, familiares, todos aqueles que de uma forma ou outra têm contato com essas crianças, né? Vamos ouvir também o silêncio das crianças, isso é muito importante. Doutora, queria muito agradecer a sua presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a delegada da Polícia Civil aqui em Andradas, doutora Michele Cristine Rocha.